Fala, senhores, mais uma vez aqui para um vídeo extremamente necessário. Tem alguns seguidores aí do meu canal que têm questionado sobre esse assunto e eu resolvi fazer esse vídeo para que a gente possa esclarecer uns detalhes e tratar do assunto que realmente é importante para a nossa profissão, que são as mudanças na prova do armamento e tiro, que começarão em breve. Eu gostaria de começar esse vídeo com um agradecimento a dois grandes instrutores, o Everton e o Odélio. São dois grandes instrutores, amigos, que me auxiliam aí a entender alguns assuntos. Eu não sou instrutor de armamento e tiro, eles são, e me ajudaram aí a colocar os conhecimentos em ordem para poder fazer esse vídeo aí para vocês, para a gente poder aproveitar junto esse conhecimento. Beleza? Vamos em frente. Vou colocar slide na tela para a gente ir direto ao assunto. Opa, peraí que está no último aqui. Vamos voltar. Muito bem. Então, nós vamos falar sobre mudanças na prova de armamento e tiro. É um assunto que tem, de certa forma, incomodado muitos profissionais da área de segurança privada por causa da problemática que pode acontecer, né, quando na reciclagem, que é a reprova na prova de armamento e tiro, né? Porque isso é uma novidade da portaria 16, né? Vamos em frente. Muito bem. A portaria 16, 1º de agosto de 2024, entrará em vigor em 4 de novembro de 2024. E a respeito dela, nós vamos exclusivamente falar sobre a prova de armamento e tiro, que em novembro próximo agora começa a vigir. Muito bem. Nós vamos falar sobre alguns tópicos aqui, de forma breve, mas de maneira esclarecedora, né, para sanar algumas dúvidas, inquietações dos profissionais da área da segurança e bater um papo aqui para a gente aprender juntos aqui. Vamos lá. Os tópicos que nós vamos falar aqui são double tap, o tiro cadenciado, vamos falar sobre a memória muscular, o TVP, ele significa tiro em visão primária, né? E a gente não vai abordar exatamente o assunto, mas é só para saber o significado. Falar um pouquinho sobre a fisiologia, né, que é o estresse, a perca de sintonia fina, no momento de um combate armado, né? E falar pouquíssimo mais, de maneira essencial, sobre a balística terminal. Muito bem. Então, vamos começar abordando sobre o double tap, que alguns me perguntaram se, agora em 4 de novembro, será essa técnica que será utilizada, né? Então, não é o double tap. Por quê? Vamos ver o que é o double tap. O double tap são 2 disparos muito rápidos. É aquele tum-tum, é certo? É um próximo do outro. Então, após você efetuar um disparo, você alinha a arma e dá outro disparo na sequência, certo? Por isso que é o double tap. Você já efetua um disparo e já alinha a arma rapidamente e já efetua outro disparo. Então, cada arma tem características próprias. Eu estou falando aqui na visão de vigilante, eu não sou instrutor de armamento e tiro, eu sou instrutor de outras disciplinas da área da segurança privada, credenciado pela Polícia Federal. Mas eu falo aqui na visão de vigilante, certo? E com o auxílio desses instrutores de armamento e tiro aí, eu coloquei algumas coisas em ordem, beleza?
Então, cada arma tem características próprias, tal como o peso da arma, a munição e o ritmo do atirador. Então, o double tap tem todas essas influências. Então, não é essa modalidade que está descrita lá na portaria, no manual, certo? Vamos para o próximo. Ainda que os disparos, pelo tempo que tem, ele parece o double tap. Por quê? Só que ele parece porque o tempo para você efetuar os dois disparos é pequeno. Então parece que você está utilizando essa técnica, o double tap, mas não é o double tap. Para o atirador tem diferença, porque o double tap você faz um disparo e a arma estando pronta você já efetua o outro, certo? E o outro é o tiro cadenciado. O tiro cadenciado, que é o que está na portaria, ele tem uma objetividade, você tem que acertar o alvo, você tem que ter um raciocínio lógico sobre o que você está fazendo, clareza do que você está fazendo, e você efetua o disparo. Pum! Dentro dos 3 segundos, você pode efetuar o outro no seu melhor momento. Lembrando que são 3 segundos, passa muito rápido. Então, dentro do tiro do tempo estipulado, você vai efetuar o tiro cadenciado. Você vai ficar em posição, certo? Autorizado o disparo, você pum! E pronto para o segundo, você já aperta o segundo. Então, de certa forma, para quem está de longe, vai parecer que é o double tap, mas não é. Por quê? Porque o atirador tem que, dentro do tempo dele ali, estipular quando ele vai fazer o segundo disparo. E esse tempo do atirador tem que estar dentro do limite da prova, que são 3 segundos. Quanto que é 3 segundos? É igual você contar 1001, 1002, 1003, certo? Aí provavelmente ele vai usar aquele reloginho. E lembrando, senhores, também, eu preciso fazer um comentário aqui que o Everton compartilhou comigo. Lembrando, senhores, que a gente não faz prova de tiro individual. A gente faz prova de tiro com uma linha de tiro dentro do stand de todos de todos os vigilantes que cabem ali. Né? Depende da capacidade do stand que a gente faz a prova. Então, a gente tem que ter isso em consideração. E muito provável que os 3 horas na linha de tiro vai ser uns 3 segundos para a linha de tiro toda. Vai colocar a linha de tiro, entendeu? Autorizado o disparo, cada vigilante, obedecendo a ordem do instrutor, vai efetuar os seus disparos dentro do tempo estipulado. E aí que tá. Isso não vai ficar a critério do instrutor se ele te passa ou te reprova. Por quê? Porque a prova ela vai ter que ser gravada, prova de tiro, e vai ficar à disposição da Polícia Federal, certo? Então, o instrutor, vamos supor, você é um bom aluno dentro da sala de aula, você é esforçado, você se envolve, você faz questionamento, você faz comentários ali, a hora que o instrutor está dando aula, que contribuem, né, para enriquecer a aula, etc. Então, o instrutor percebe que você é uma pessoa esforçada. Um exemplo. Mas, de repente, você não está num dia bom seu. Entendeu? Inclusive, hoje em dia, tem muitas empresas que colocam os vigilantes para fazer a prova, fazer a reciclagem, né? No dia da folga dele. Então, o cara trabalha 12 horas num dia, no outro que era para ele descansar, ele tem que ir para a escola. Trabalha 12 horas no outro dia, aí o outro dia que era para ele descansar, ele tem que ir na escola, que é a modalidade 12 por 36, né, para fazer a reciclagem. Né? É aperfeiçoamento agora, né, que chama. Pois bem, então todas essas coisas podem influenciar. Tem também uma questão que a gente é ser humano, né? De repente você tem uma condição
na sua casa, no trabalho, que está te perturbando emocionalmente, entendeu? Então, todas essas coisas influenciam. Então, o instrutor não vai poder levar essas coisas em conta, porque vai ficar tudo à disposição da Polícia Federal, e a gente tem que cumprir a risca. E depois nós vamos falar sobre o alvo e a pontuação e a questão de onde acertar os disparos ou não, certo? Vamos prosseguir aqui. Muito bem. Deixa eu sumir daqui para tirar a foto para a gente conseguir ler. O raciocínio. Cada tipo de raciocínio tem suas próprias aplicações e é útil em diferentes contextos, desde a tomada de decisões cotidianas até a solução de problemas complexos. Eu resolvi unir aqui esses 3 tópicos para a gente conversar sobre eles ao mesmo tempo. Até porque a gente não vai se aprofundar em nenhum deles, mas a gente só vai trazê-los para o assunto que é armamento e tiro aqui da prova, né? Então, veja bem, aqui que está ou o grande problema ou a sacada de cada profissional de segurança. Que vai ser o treinamento. E aí eu sei, como vigilante, eu sei muito bem qual é o salário do vigilante, o que a gente faz para ter uma renda extra. Você, às vezes, tem 2 empregos, ou você faz um extra em algum lugar no dia da sua folga. Quer dizer, a gente corre atrás para poder trazer a dignidade financeira para a casa da gente, né? Para cuidar dos filhos, cuidar do lar e etc, né? Pagar os estudos e tudo mais. Então eu sei como que é a correria. Mas aí que está a grande questão, né? A capacidade de cada um de lidar com esse problema, que é um problema de todos nós agora. Então, verifica, por exemplo, que na hora de você fazer a prova de armamento e tiro, existe um conceito aqui que se chama memória muscular. Isso é mais claro para quem ou em academia de musculação, só que é mais preciso no esporte de contato, né, ou arte marcial. Quando você faz a arte marcial por um tempo e você vai à academia, no mínimo umas 3 vezes por semana, de 3 para cima, 3, 4, 5, praticando uma arte marcial, por exemplo, o seu treinamento ali, seja ali no tatame, ou seja também na musculação, você vai criando uma memória muscular. Quando você faz os movimentos no jiu-jitsu, por exemplo, então você vai afinando, conforme o treinamento, você vai afinando, né, a sua técnica, através da prática. Né? E você vai criando uma memória muscular. Por isso que os caras que treinam arte marcial há muito tempo, né, eles fazem os movimentos extremamente assim, o mais perfeito possível, porque eles foram aperfeiçoando aquela técnica. Entendeu? Quando você entra numa academia, às vezes você, por exemplo, você vai dar um soco no saco de pancada, entendeu? Você não tem aquela técnica desenvolvida, então o cara fica ali meio desengonçado, não sabe nem como fechar a mão direito. O professor vai ensinando, instruindo, ele vai aperfeiçoando aquela técnica. E a partir daí ele vai criando uma memória muscular. Entendeu? Aí vamos supor, os senhores, que o cara treinou, sei lá, 3 meses direto, começou a melhorar bem, vamos supor que ele vai de segunda a sexta na academia. Durante 3 meses, ele começa a sentir uma melhora nos movimentos dele. Aí vamos supor que ele volte a essa mesma academia 1 ano depois, ou 2 que seja. Entendeu? E essa memória muscular, ela vai se perdendo com o tempo. Eu digo a questão dela ser afinada, certo? Por quê? Porque ela é mantida através de treinamento, certo? Então, a importância do treinamento de tiro é justamente por isso, por causa da sua memória muscular também, que é uma das situações aqui. Por isso que é importante a prática de tiro sempre que possível, né?
aí entra a questão, né? Munição é cara, você ir a um clube de tiro não é barato, entendeu? Você se filiar e tudo mais, não é, não é algo baratinho assim para você fazer, né? Muito mais você tendo em consideração o salário do vigilante, né? Entendeu? E aí, além da memória muscular, que para você ir afinando ela, para você, por exemplo, chegar no clube de tiro com a total confiança de, cara, eu sei como é que está a minha prática de tiro. É necessário você treinar, certo? E nessa questão, que eu acho importante, que é minha opinião, que o simulador de tiro, ele vai ajudar nesse treinamento. Só que você vai treinar, por exemplo, hoje no simulador de tiro e amanhã você vai fazer a prova prática. Ajuda? Eu acho que ajuda muito, mas não é a solução adequada. E tem uma outra questão aí também sobre as escolas aderirem ou não à prova do simulador, né? A utilização do simulador para fazer o treinamento. Porque tem muitos também dizendo que as escolas vão aderirem automaticamente porque vai diminuir os disparos reais e tudo mais. Então, não é bem assim, né? Às vezes a gente fala as coisas só do lado da gente vigilante, né? Mas você tem que entender todo o contexto, né? Uma coisa que o Everton comentou comigo é sobre o simulador de tiro, por exemplo. Ele falou para mim, imagina você numa classe com 40 alunos, por exemplo. E o simulador de tiro, cara, você, assim, provavelmente a escola vai comprar um simulador de tiro, né? Então, imagina você uma fila de 40 alunos para efetuar vários disparos, né, cara? Entendeu? Imagina o tempo que vai demandar tudo isso aí. Imagina a complexidade de tudo isso aí. Imagina o instrutor corrigindo um a um, cara. Entendeu? Então você está entendendo o peso que isso, de certa forma, traz para a escola de formação? Muito bem. E aí, a gente também tem a questão aqui da fisiologia na hora de você efetuar o disparo. A fisiologia, ela é a questão que está relacionada ao seu ritmo respiratório, né, na hora que você vai fazer o disparo, o estresse. Você pode até, dentro do stand de tiro, quando você está fazendo a prova, controlar essas coisas, porque você está num ambiente controlado. Mas e se for numa situação real? Entendeu? Então, essas coisas você tem que, dentro de um treinamento fora da sala de aula, começar a ter um certo equilíbrio sobre isso, né? Sobre o estresse, a sua condição emocional, né? Aquela sintonia fina, né? Do armamento na sua mão, entendeu? Porque uma coisa é você estar num ambiente totalmente controlado, você sabe manusear uma arma corretamente. Porém, uma situação de estresse é diferente, entendeu? Então, essa fisiologia é uma questão que vai influenciar muito nas provas, por quê? Porque você vai estar sob pressão ali. Você sabe que a aula está gravada, você pode reprovar, entendeu? O instrutor não vai poder te dar aquela força sabendo que você é uma pessoa esforçada, entendeu? Porque não vai depender dele, ele vai ter que ser aquela história, né? Cara crachá, né? Passou bem, não passou, não depende dele. Nesse sentido. Não estou falando que os caras vão ser carrasco, né? Porque eu conheço uns instrutores, os caras são muito gente boa, os caras são técnicos pra caramba para estudar. Eu cito aí esses dois que eu comentei aí que me ajudaram. Hein? Os caras são bons profissionais. Mas você está entendendo a questão aqui? Então, você sabendo que a aula está sendo gravada, o link vai ser disponibilizado para a Polícia Federal. Você está numa linha que não é só você está numa linha de tiro ali que tem mais pessoas, seja 5, 6, 7, depende do tamanho do estande. E a prova é para todo mundo.
entendeu? 5 pessoas passaram, 2 não atingiu a pontuação necessária, cara, não tem o que fazer. Então, você levando em consideração a hora que você vai fazer a prova dessa questão, a sua fisiologia vai mudar. A tua respiração, o estresse ali daquele momento, entendeu? O seu controle fino sobre a arma, aquela tranquilidade que você tinha no stand de tiro, isso, de certa forma, vai se perder. Por que eu digo de certa forma? Eu digo de certa forma porque se você treinar isso antes de você passar pela prova, mas como que eu vou treinar? Cara, aí é de cada um. Eu tenho o mesmo problema que você, no sentido de que eu também tenho que passar nas provas. Então, aí vai ser de cada um, né? Cada um que vai entender como que está a sua condição, né? E aquela história, né, que a gente fala de ditado popular, aí, correr atrás do prejuízo. Isso, de certa forma, aquelas pessoas que trabalham na área, que são vigilantes, que nunca tá nem aí com nada, assim, os caras não levam a sério a profissão, cara. Os caras, acho que, é minha opinião, isso, os caras não vai ter saco mais para ficar na área, porque as coisas vão começar a aumentar a pressão de certa forma. Eu concordo com os senhores que o salário deveria melhorar, mas, assim, quanto mais também a área da segurança for melhorando, a tendência é ter mais pressão sobre nós, entendeu? E eu acredito que, se nós tivéssemos conseguido que o novo estatuto chegasse à exigência de ensino médio, não ensino fundamental, que é a 8ª série, obviamente que a exigência sobre nós seria maior. Concorda? Mas muito bem. Depois deixe seu comentário aí embaixo aí sobre o que você pensa e tudo mais, sem problema. Aí, muito bem. E o que é a questão da balística terminal? A balística terminal é quando a munição atinge o alvo ou a pessoa, né? Então, veja bem, na questão do double tap, eles acreditavam, que é o conceito do double tap, que 2 disparos eles seriam mais eficientes para neutralizar o agressor, haja vista que o projétil atingiria o oponente e isso iria contribuir, né, para a parada rápida. Porém, o tecido nosso, ele é elástico, né? Na medida que atinge um disparo, ele se expande e volta ao normal, né? Entendeu? Então, essa questão é interessante nesse sentido, porque não será usada essa técnica, né, do double tap, etc e tal. Vamos para o próximo aqui. Aí eu queria trazer também uma situação aqui, ó, que fala sobre análise de argumentos, né, que contribui para a formulação de soluções eficazes ao analisar e compreender todas as premissas e possíveis consequências. Análise de argumentos é uma ferramenta essencial em diversas áreas, desde a educação até o ambiente profissional. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que por mais argumentos também que nós tenhamos para dizer isso ou aquilo outro, cara, o problema está aí e o problema é nosso. E a gente vai ter que lidar com isso e cada um vai ter que resolver da melhor forma possível. Essa é a questão. Por mais argumentos que a gente tenha de falar, de reclamar, de ficar bravo, de que deveria ser assim, deveria ser aquilo outro, cara, a realidade é uma só. O problema está aí, é um problema nosso, meu e seu, e cada um vai ter que lidar com esse problema para resolver da melhor forma possível. Porque se a gente não passar na prova de tiro, o que vai acontecer? Você vai ter que refazer essa matéria. Ah, eu vou reprovar na reciclagem inteira? Não, você reprova naquela disciplina. Você vai ter que fazer ela de novo. Aí como que faz? Aí faz assim, você vai ver com a escola o dia que essa disciplina vai ser ministrada de novo, aí você vem para assistir só essa disciplina, entendeu?
E provavelmente você vai ter que pagar a reprova, que é a munição, né? A empresa não vai querer pagar a sua reprova, porque você já gastou as munição que a empresa paga ali, que é por conta dela. Aí você reprovou, você provavelmente vai ter que pagar as munições da reprova ali. Vai ter que pagar a disciplina e tudo mais, né? A reprova vai ser sua. Ah, quanto é? Tem que ver com a escola, cara. Mas a gente tem que treinar para você não ter que desembolsar a grana e reprovar, né? Reflexão e curiosidade são os primeiros passos no desenvolvimento do pensamento crítico. Esse slide aqui eu quis chamar a atenção para quê? Para o fato de que, na medida que a gente fica refletindo sobre as coisas e você tem curiosidade para aprender mais, você vai criando um pensamento crítico, que é isso que falta muito na área da segurança privada. Pensamento crítico, eu não digo assim, o pensamento do reclamão, né? O que reclama de tudo. Igual aquele desenho lá dos anos 80, lá, que tinha uma raposa que, para tudo, ela ficava falando: ó céus, ó dia, ó azar. Ela reclamava de tudo. É um desenho animado dos anos 80 lá. Então, é necessário que a gente faça uma reflexão sobre tudo que está acontecendo, procure aprender, entendeu? Procure, cara, aprender. O YouTube tem muita coisa interessante. O máximo possível do que você puder, para que quando você for ao stand de tiro, por exemplo, treinar, alguma coisa, treinar que seja um clube de tiro, um stand que você vai treinar com alguém, tudo devidamente legalizado, você já vai mais mentalmente preparado. E quando o instrutor, por exemplo, de armamento de tiro te dá um toque, ó, você está puxando a arma para a direita, você tem que refletir sobre aquilo, cara. Pensar o que está acontecendo com você. De repente o instrutor olha para você e fala, ó, na hora do disparo você fecha o olho, então presta atenção nisso. Cara, você tem que, de alguma forma, identificar isso em você e trabalhar isso em você. Entendeu? Para você produzir aí um pensamento crítico para você evoluir nessa situação, cara. Entendeu? Isso é extremamente importante. Então, não é ser o cara reclamão. Pensamento crítico é um pensamento construtivo, onde você faz aquelas comparações de conhecimento, você junta dados para produzir conhecimento. Isso a respeito de você, né? Beleza? Vamos para o próximo. Aqui, ó. Muito bem, agora a gente vai falar especificamente sobre a prova. Eu vou tirar aqui. Muito bem. Aqui a gente tem o alvo humanoide, certo? À direita. E do lado esquerdo, exatamente como está escrito lá na portaria 16, na página 66, certo? Fala sobre a verificação de aprendizagem. Eu estou falando exclusivamente do vigilante aqui, certo? Não estou indo para as extensões aqui, mas vamos lá. Verificação de aprendizagem. Verificação final. 10 tiros com revólver calibre 38. Efetuar tiro rápido, sacando a arma do coldre de pé a 5 metros. 2 acionamentos a cada comando em 3 segundos. 10 tiros na silhueta do alvo humanoide. Desempenho para aprovação. Aproveitamento de 60% dos disparos, certo? Carga horária, 2 horas aula. Então, senhores, a questão aqui é o seguinte: o alvo humanoide ele vai de 1 a 5, certo? Então, em todo alvo que tem ponto aqui, você pode acertar nele. A gente sempre fala, tem que acertar dentro do garrafão, no centro. Por quê? Porque aqui é onde você pontua muito mais, certo? E é a área mais apropriada para você efetuar os disparos. Mas se por um acaso você puxou a mão para a esquerda, acertou no braço, puxou a mão para a empunhadura sua não estava legal, na hora do disparo você mudou para a direita, para cima ou para baixo, então não pegou no garrafão. Mas pegou nos pontos aí, é um tiro válido. Agora veja bem,
o instrutor ele vai somar os pontos aqui, certo? Você tem que acertar os pontos no alvo humanoide e você tem que ter no mínimo 30 pontos. Então, veja bem que não é tão fácil, porque no centro do alvo aqui ele vale 5 pontos. Então, para você fazer 30 pontos, você tem que acertar no mínimo 5 aqui, um exemplo, né? Isso é só um exemplo. Aí é só dividir os outros pontos. 5 aqui vai dar 25. Você tem que acertar mais um, por exemplo, em 2 pontos e um em 3. Então, são 7 disparos para você fazer 30 pontos. Então, você está entendendo? Se não tiver bem afinado, não vai ser fácil passar nisso aqui. Isso é para mim, é para você, é para todos nós. Então, não vai bastar você acertar no alvo. Você vai ter que realizar os 30 pontos. Entendeu? Então, aí que vai ser necessário que cada um aperfeiçoe a sua prática de tiro, né? A sua empunhadura, né? O controle do recuo, né? O controle de cano, né? O seu comportamento ali diante da pressão, né? A sua fisiologia, entendeu? De como você vai reagir ali dentro do stand de tiro. Você tem que pensar isso lá onde você for treinar antes de ir para a prova. Se você tiver oportunidade de ir num clube de tiro, você tem que pensar nisso, cara, para estar o mais apto possível. Aí a questão de, mas eu preciso melhorar a minha prática de tiro, mas não sou muito bom e não tenho grana. Então, é um problema sério, então. A gente vai ter que se virar para passar nessa prova aqui. Aqueles que já têm a confiança em si mesmo, que sabem manusear uma arma, tem um controle eficiente do manuseio da arma, do controle de cano, né, de municiar e desmuniciar a arma, passagem de arma, conhece as peças da arma, sabe resolver uma pane, entendeu? Já estão mais tranquilos. Agora, aqueles que não levam a sério a segurança privada, eu acho que, de certa forma, estão desesperados. Agora, aqueles que precisam aperfeiçoar a sua capacidade de disparos, vai ter que correr atrás. De que forma? Aí vai ser de cada um, né? Cada um vai ter que correr atrás aí, dar um jeito, certo? E o que eu acho importante no simulador de tiro é que a arma usada no simulador é uma arma real, né? O peso da arma, o controle da empunhadura, o controle do gatilho, o peso do gatilho, né? A hora de você acionar ele, né? O recuo da arma. Não vai ter recuo no simulador, né? Mas você sente o cão batendo ali na agulha, né? Então, isso impacta, né? Em como você está segurando a arma ali. Certo? Não tem muito mais para falar, o resto seria só bater mais papo mesmo. Mas é isso aí, senhores. Então, é isso aí que nós temos, é isso aí que em breve será uma realidade para todo mundo. Quem tiver que fazer reciclagem a partir de novembro agora, já começa a valer essas regras. Provavelmente, assim que o estatuto for sancionado pelo governo e for produzido a nova portaria relacionada ao novo Estatuto da Segurança, que acredito eu que vai demorar bem mais de 6 meses aí, porque é uma portaria que vai ser bem densa, que aborda muitos assuntos. E a gente tem que continuar pressionando aí para que haja as mudanças que a gente necessita, né? Eu acho que as empresas deveriam contribuir para isso, mas o que eu acho que eles vão fazer está bem longe uma coisa da outra. Tá? Eu penso o seguinte, que na medida que uma empresa, cara, ela quer se diferenciar no mercado, ela tem que ter uma qualidade de serviço superior à dos demais. Vigilante não é todo igual. Empresa de segurança privada não é todo igual.
Os senhores sabem, quem já trabalhou em algumas empresas, sabe que tem diferença uma da outra, cara. Não é tudo igual. O cara que não leva a sério, não, é tudo igual. Não é, cara. Então, na minha concepção de profissional, eu penso isso, cara. A empresa tem que ter um profissional diferente, cara. Ela pode até pegar um cara que seja comum, como qualquer outro, mas a hora que o cara entrou na empresa, ele tem que ser um profissional melhor que os outros, porque a empresa deixou ele melhor. Mas isso tem custo e tal. Eu acho que, na minha opinião, isso não é custo, é investimento. Depende de onde você quer chegar, né, meu? Porque eu acho assim, o capitalismo, cara, ele tem que produzir lucro para as empresas, exato. Só que você não pode também ter aquela visão de um capitalismo selvagem, né? Que tudo tem que virar lucro. Cara, eu não vou dar um crachazinho decente pro meu funcionário, pro meu colaborador ali, porque isso tem custo. Eu vou pegar o mais barato, o material mais barato possível de tudo, né? O coturno mais barato, a calça mais barata, tudo o que for mais barato eu vou pegar. Cara, isso aí para mim não é visão de negócio adequada, cara. Essa visão, né, meu, de que tudo tem que ser lucro, né, cara? A vida não se... Ainda que o dinheiro seja muito importante para a sobrevivência de todos, a vida não é só dinheiro, a gente sabe muito bem disso, cara. Entendeu? Se fosse assim, os caras que têm muito dinheiro, cara, os caras não iam psicólogo, não iam psiquiatra. Meu, os caras têm... A única diferença, não tem problema financeiro, né, meu? O cara não está preocupado como que ele vai pagar a escola, como que ele vai pagar a compra do mês que vem. Eles não se preocupam com isso, mas questão de ser humano tem do mesmo jeito, cara. Questão psicológica, questão de segurança, questão, né, de medos, de tudo mais, né, que envolve qualquer ser humano. Certo, senhores. Vamos para o último slide. Obrigado pela sua atenção. Qualquer coisa, deixa nos comentários aí. A gente vai batendo um papo, certo? E agradeço aos guerreiros aí que fizeram o pedido. Eu nem ia gravar um vídeo sobre isso, mas aí começaram a comentar muito sobre o assunto, eu resolvi. Um grande abraço para os senhores aí. Lembra de compartilhar no grupo dos vigilantes. Para a gente construir um debate crítico, a gente precisa desses conhecimentos, senhores. Porque não é o achismo, é você falar seu ponto de vista. Eu penso isso, eu penso aquilo. O que é o achismo? Qual que é a diferença? É que o achismo, o cara, geralmente, quando ele fala o que ele acha, ele geralmente está querendo impor a verdade dele sobre todo mundo. Eu acho isso, então, é a verdade, vocês aceitam. Não, cara. A gente tem que construir um conhecimento crítico. Eu penso isso, mas o que diz a lei, o que diz o instrutor lá, o que diz a escola, como é que funciona o mercado, como é que funciona a empresa. Entendeu? E a gente vai construir um conhecimento crítico. Então, compartilhe aí com o grupo dos vigilantes aí, certo? Um grande abraço aos senhores, força e honra. Tamo junto aí e vamos em frente.